Obrigada, dona Nilza. Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E eu vou começar fazendo uma pergunta bem simples assim. Quem aqui não é ansioso? Nossa, eu achei que pelo menos uma pessoa ia achar que não é e ia levantar a mão. Mas ninguém levantou a mão? Ok. Então, estamos com um tema muito bom para esse dia. Então, eu queria conversar com você que está aí com esse coração apertado, todo rígido, tenso, preocupado com, como disse a dona Neuza, com o amanhã. Vamos viver, então, agora, hoje, aqui. Vamos fazer esse exercício já começando, nos concentrar no momento do agora. Nesse momento que a gente está aqui. Então, olhe para o lado, vê quem está aí do seu ladinho, dê um oi, um bom dia. Tudo bem? Vamos lá, nos conectando com este momento e tentando desligar dos problemas que a gente tem que deixar lá fora. Esse é o momento. Vamos tentar? Então, enquanto eu estiver falando aqui, se vier algum pensamento, nossa, esqueci de descongelar o frango para fazer o almoço, você ignora, porque a gente tem que viver agora este momento aqui, combinado? Então, a nossa conversa de hoje ela vai ser baseada num versículo que está lá em Filipenses, no capítulo 4, é o versículo 6, que fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a gente já começa tendo esse versículo aqui de base, dizendo, não fiquem ansiosos. Já está bem claro aqui, não andem ansiosos por coisa alguma. Seja ele um problema pequenininho, seja ele um problema gigante, mas apresente isso em oração para Deus, para a espiritualidade. Porque a gente não está sozinho. Se a gente está aqui hoje, né, e acredita na doutrina espírita, a gente tem que começar por essa certeza, que nós não estamos sozinhos, que nós temos Jesus ao nosso lado, né, principalmente, mas uma espiritualidade incrível que está com a gente em todos os momentos, sejam eles nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. E a gente tende a esquecer isso no primeiro problema que aparece. A gente, né, tem toda a convicção, não, eu sou espírita, eu acredito, eu leio o evangelho, eu vou na palestra e tal, e aí quando surge aquele problema, amnésia, esqueci que existe uma espiritualidade que me ampara, que está do meu lado para o que der e vier. E Jesus, ele, como um mestre incomparável, né, ele conhecendo profundamente a nossa alma, porque não tem nenhum detalhe que escape do conhecimento de Jesus. Ele sabe absolutamente tudo sobre nós. Ele, lá no Sermão do Monte, ele deixou um ensinamento bem objetivo para a gente, exatamente lutar contra a ansiedade. Então, a dona Neuza, há um pouco tempo atrás, fez uma palestra sobre essa passagem, né, que a gente vai ler aqui, do Sermão do Monte, e a gente vai ver qual o ensinamento e qual o conselho que Jesus nos dá nesse sermão tão incrível que ele deixou para a gente lidar com isso. Porque ele sabia que, obviamente, a gente já naquela época tinha muita ansiedade e hoje ainda mais, porque a nossa vida é muito mais agitada, muito mais conectada a todo momento, então a gente não consegue desligar. Antigamente, que não tinha tecnologia, né, a gente chegava lá do trabalho em casa, pronto, acabou. Hoje em dia, não, a gente é super sobrecarregado de muitas informações. Então, isso acaba acelerando muito mais processos de ansiedade do que a gente tinha antes. Então, ele já, sabendo que isso iria acontecer, já deixou para a gente todo um conselho muito importante, né? Então, ele fala, está lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, e aí por aí vai a continuação do Sermão do Monte. Então, aqui a gente tem 3 partes importantes, né? A questão da gente não se preocupar, porque ele fala que as aves estão por aí no céu, vivendo de boa, e elas não estão preocupadas ali em juntar a comida, porque elas estão pensando, e amanhã, como é que eu vou fazer? Elas estão vivendo, porque Deus vai preparar o dia de amanhã para elas, já preparou o dia de amanhã para elas, né? E uma outra coisa que ele fala, o que adianta a gente se preocupar, né? Se, por mais que a gente pense nisso, nada vai ser acrescentado a mais na nossa vida, que ele fala aqui, né? Acrescentar um côvado. Côvado era uma medida que eles tinham na época, né? O que vai acrescentar o curso da sua vida? Nada, que a gente vai só ficar pensando naquilo, mas acrescentar mesmo, não. E aí ele fala também dos lírios do campo, que eles estão ali crescendo a todo tempo sobre a proteção de Deus. E ele fala, será que nós não somos mais importantes do que as aves? Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus se preocupa tanto com as aves, de não deixar faltar nada para elas, que dirá para nós? Que temos ali a centelha divina, que temos um pedacinho de Deus em cada um de nós. Então, aqui ele já é muito claro para a gente, da gente deixar, né, sob a confiança dele, o nosso dia de amanhã. Isso não quer dizer também que a gente não vai fazer nada, né? Então eu vou ficar aqui de boa porque eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, porque o amanhã a Deus pertence. Não. A gente tem que fazer a nossa parte também. A gente vai falar muito sobre isso, que a gente precisa se ajudar também. Mas não ficar o tempo todo preocupado com o que vai acontecer e esquecer de viver o agora. E aí tem, acho que a parte mais importante, principalmente para mim, que sou uma pessoa ansiosa, é essa parte que ele fala, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que isso significa? Bom, todos nós aqui levantamos a mão que somos ansiosos, né? E o ansioso, ele tem uma questão muito complexa, que dá vontade até de estudar o cérebro do ansioso, assim, porque a gente fica assim, meu Deus, porque pode acontecer tal coisa, a gente cria 1001 cenários na nossa cabeça, né, sobre o amanhã. Ai, nossa, pode dar tal coisa errada, e se der tal coisa errada, o que eu vou fazer? E aí vai criando, bolando 1001 situações na nossa cabeça, hoje, né, pensando no amanhã, esquece do presente, então, às vezes, a gente está aqui nessa palestra e, como eu falei, está com a cabeça em outra coisa e não está prestando atenção, às vezes, em coisas importantes que a gente precisa ouvir neste momento, viver neste momento, e está sempre ali no amanhã. E aí o amanhã chega, porque ele sempre chega. E não acontece absolutamente nada daquilo que a gente pensou. Tudo que a gente pensou que poderia dar errado, não deu, deu certo. E sabe o que acontece? A gente esquece de agradecer. A gente não tem a mesma proporção de felicidade e gratidão quando algo dá certo, da mesma forma que a gente sofre por antecipação, pensando que pode dar errado. Vocês já perceberam isso? A gente fica, às vezes, semanas, meses, anos preocupados com algo que talvez nunca vai chegar. Acontecer, né, aquele mal que a gente está o tempo todo assim, ligado, fala assim, nossa, estou em situação de perigo, o corpo todo fica em alerta. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como isso também passa para o corpo físico, né? E a gente fica lá, tempos e tempos, dedicando toda a nossa energia física e espiritual para um problema que nem aconteceu ainda. E aí, quando chega a situação e dá tudo certo, a gente nem aproveita aquilo que está sendo bom na nossa vida. A gente gastou toda a nossa energia, todo o nosso pensamento, todo o nosso esforço só pensando em coisa ruim. E quando acontece, a gente fala, tá bom, é isso. E
e não para e aproveita aquele momento e fala, nossa, obrigada, Deus, obrigada, espiritualidade, porque tudo deu certo e nada daquelas bobeiras que eu estava pensando aconteceram. A gente só deixa passar. A gente só focou em tudo que poderia ser ruim e não está aproveitando tudo que a gente tem de bom na nossa vida, mesmo ainda em momentos de dificuldade. Mas o que é a ansiedade em si, né? A gente ouve muito falar, a gente se sente muito ansioso, mas vamos dar nome às coisas, né? Então, lá no dicionário, fala assim, é um substantivo feminino que causa um desconforto físico e psíquico, uma agonia, uma aflição, angústia, um desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio, condição emocional de sofrimento definida pela expectativa, então você está esperando, de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Então, a gente viu aqui várias coisas que eu tenho certeza que a gente sente aí no dia a dia, né? Então, a ansiedade ela está totalmente ligada com o medo, né? O medo de não saber o que vai acontecer, ou o medo de achar que vai acontecer alguma coisa muito ruim, ou que tudo vai dar errado. Não tem nada de bom aqui, né, no que a gente leu. É só sofrimento, agonia, aquela sensação de aflição, né? E isso aqui está tudo ali no dicionário como um significado para a ansiedade, né? E a ansiedade, ela foi considerada, em 1993, ela entrou no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, como realmente uma doença. Ela está ali na 10ª edição como CID-10, no capítulo 5, que aí entra como transtorno de ansiedade. A gente vai falar sobre isso também. A ansiedade normal e a ansiedade que já vira um transtorno, né? E uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2020, lá no primeiro ano da pandemia, revelou que em 86,5% das pessoas pesquisadas, a ansiedade ela estava exacerbada, ela estava muito forte. Isso no primeiro ano da pandemia. Obviamente, isso depois, infelizmente, aumentou cada vez mais, então as pessoas já tinham essa tendência para ter ansiedade, e a pandemia veio, né, com inúmeras incertezas e acabou intensificando essas questões, né? Então, a gente que é ansioso, a gente tem uma mania de querer ter controle das coisas. A gente tem controle de alguma coisa da nossa vida? Não. E aí a pandemia, ela escancarou essa certeza de que a gente não tem controle nenhum. A gente não sabia como ia ser o dia de amanhã, se ia ter um lockdown pior, como é que iam estar os números de óbitos, a doença estava desenfreada, a gente não sabia como ia ser, se a gente ia conseguir ver os nossos familiares, se a gente ia voltar a trabalhar, uma incerteza muito grande. Só que são coisas que a gente nunca teve controle. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, 1 minuto. Mas a gente acha que a gente tem controle de tudo, né? Que Deus está aí, é uma força incrível, mas quem tem o controle da minha vida sou eu, de absolutamente tudo. Mas aí a pandemia mostrou que realmente a gente não tinha controle de nada, né? E aí as pessoas que já tinham essa ansiedade maior acabaram piorando, porque realmente não se sabia mais do dia de amanhã. E a ansiedade ela já foi dita como o mal do século. Então, a gente ouve cada vez mais falar sobre isso, e é muito relacionado com a nossa rotina, né? Tudo mudou. A gente, como eu falei, está conectado o tempo todo, a gente não consegue se desligar das pessoas, das informações, das tragédias. Se a gente liga a TV, é coisa ruim passando. Se a gente abre o celular, é coisa ruim passando. Então, assim, tudo vem para intensificar essa ansiedade. E também a gente já vem com uma ansiedade aí instalada de fábrica, vamos falar assim, porque a gente tem uma incerteza da nossa própria trajetória na vida. A gente sabe que a gente veio, que a gente precisa evoluir, mas a gente não sabe de mais nada. A gente, meu Deus, a gente tem os ensinamentos, né, que a gente pode se pautar neles, de como seguir a nossa vida, mas será que eu estou fazendo certo?
Será que eu estou tomando as atitudes que eu preciso para resgatar realmente isso que eu preciso passar, para não vir com essa dívida mais? Então, a gente já vem com isso instalado aqui no nosso espírito, da incerteza do que a gente está tendo que viver aqui. A gente tem umas dicas, às vezes, né? Que acontecem umas coisas, você pensa, acho que está acontecendo isso, porque a gente vai ligando, né, as coisas, mas essa certeza a gente não tem, né? Se a gente está acertando mesmo, né, para não vir mais com essa dívida. E aí Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos sobre essa característica, né, de ansiedade que é comum da nossa personalidade e que se agrava em um determinado momento sem que a gente perceba, né? Então, ele pergunta, na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Então, a gente está ali no nosso processo reencarnatório, na nossa programação, e aí a gente coloca um monte de coisa que a gente quer passar nessa vida já para ser mais rápido, né? Não, eu vou vir numa família difícil, com uma situação financeira ruim, que tem vícios de droga e que com tal doença, a gente coloca um monte de coisa lá. Aí, quando a gente vai encarnar, a gente pensa, meu Deus, só que quando eu encarnar, não vou lembrar nada disso. Será que o meu eu encarnado ele vai seguir certinho esse caminho, com todas as provas que eu estou colocando aqui para mim, e não vai, né, desviar, não vai atrasar ali esse processo de evolução? E os espíritos falam que sim, tem uma ansiedade muito grande, porque eles sabem que a prova que a gente vai ter na existência pode ali ou retardar esse processo de evolução ou avançar. Então, conforme a gente vai lidando com essas provas da nossa vida, a gente vai subindo mais degraus ou a gente estaciona, a gente nunca volta. Ainda bem, né? Senão ia ser pior. Ou a gente estaciona, a gente vai para frente. Então, a gente fica, meu Deus, será que eu coloquei muita coisa nesse processo? Será que eu vou dar conta? Então, a gente já, como eu falei, nasce com essa ansiedade instalada de fábrica na gente. Porque a gente, meu Deus, será que agora lascou tudo? Será que eu vou conseguir? Será que não? E aí, dependendo, né, das provas que você vai realmente enfrentando na sua vida, essa ansiedade vai se tornando maior, ou você vai conseguindo formas de controlá-la, que a gente também vai falar sobre. E no livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, no capítulo 3, relata: não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso, que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. Então, como eu falei antes, a gente tem a ansiedade que é natural, nossa, que a gente já é normal do ser humano, mas, se a gente deixa isso tomar conta da gente e a gente não dar conta de controlar isso, começa a ter processos de enfermidade que são relacionados aos nossos pensamentos. Então, a gente sabe que pensamento é energia, que pensamento atrai, que pensamento gera doenças. E o que é a ansiedade, se não um pensamento acelerado o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e aí vai. Então, a gente está o tempo todo, como eu falei, gastando essa energia que a gente tem em problemas, em coisas ruins. Então, isso também vai atrair espíritos afins que estão querendo que a gente continue assim, sem energia, derrubado, só pensando em coisa negativa. E isso também vai somatizando na nossa saúde. E aí temos os tipos, os sintomas e as características da ansiedade. Então, como eu falei, todos, em menor ou maior grau, somos ansiosos. Então, como todo mundo viu, ninguém levantou a mão quando eu falei quem não é ansioso. Então, aqui, pelo menos, 100% é ansioso. Só que uns vão ser mais e outros menos. Uns vão conseguir controlar mais essa situação e outros vão se deixar ser controlados por ela. E aí, depende muito da gente entender essa situação e encarar e não fugir, porque a nossa tendência é fugir, né?
Às vezes a gente acha que é mais fácil. Fala assim, não, deixa isso, eu não vou pensar nisso agora. A ansiedade, não, tudo bem, tô vivendo aqui de boa. E aí vai fugindo dela. Só que isso, como eu falei, vai somatizando em outros 1000 problemas. E aí a gente tem que realmente parar e falar, não, pera, isso aqui não está legal, não estou conseguindo controlar meus pensamentos, isso já está virando uma questão física. O que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, e esse enfrentamento é justamente esse, tomar uma posição de falar, não, isso aqui não é normal, isso aqui já extrapolou a normalidade. E o que eu posso fazer para isso? Né? A gente sempre tende a ir pela porta larga, como a gente fala, achando que, por ser mais fácil, para quê? Vou evitar, né? A fadiga, vou ir pela porta mais larga. Só que a gente sabe que não é assim. Que a gente tem que tomar decisões, às vezes, difíceis, que confrontem a gente com a gente mesmo, na maioria das vezes, e tomar o caminho da porta estreita. Porque aí a gente sabe que, enfrentando esses problemas, a gente consegue chegar ali na felicidade que a gente tanto almeja. Que se a gente sempre estiver fugindo disso, a gente não vai chegar ali. A gente vai olhar aquilo e, nossa, eu quero, só que vai sempre pela porta larga. E aquilo vai ficando mais longe, sendo que a gente, se voltar alguns passos atrás, olhar com calma a situação e tomar o caminho da porta estreita, a gente chega mais rápido lá. Só que é mais sofrido, e a gente não quer sofrer. E aí a gente pode dividir a ansiedade, como eu falei, na ansiedade de adaptação ou normal e o transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade normal é o que ocorre em todo ser humano, né? Mas a gente consegue controlá-la para que esses sintomas não vão proporcionar para a gente interferências ali no nosso cotidiano, seja em questões de saúde, questão de atrapalhar nosso trabalho, relacionamento, enfim. E a presença da ansiedade, ela significa vitalidade. Então, você está vivo. Você estando vivo, você é suscetível a ter ansiedade. Mas por quê? Eu estou esperando o resultado de uma prova que eu fiz. Aí é normal você, né, ter aquele friozinho na barriga. Eu vou encontrar uma pessoa que eu gosto muito. Aí você fica com aquele friozinho na barriga. Aí isso é bom. Isso quer dizer que você está vivo. Isso quer dizer que você está ansiando, né, realmente essa palavra, né, de esperar algo. E isso está tudo bem. É normal do ser humano. E é até bom. É como a gente fala do medo. O medo é importante também, desde que seja, né, controlado. E aí essa ansiedade, ela tem manifestações e limites naturais, que são perfeitamente aceitáveis, né? Que é como eu falei, que você está ali esperando algo, você vai ter essa ansiedade. Mas, porém, contudo, se isso ultrapassa um limite saudável e natural, a gente fala que já virou um transtorno de ansiedade. Porque a gente não tem mais o controle. A ansiedade controla a gente não controla a ansiedade. Então, ela vira uma questão patológica, uma questão de doença, que vai ser uma reação desproporcional a um perigo que, às vezes, é desse tamanho, e a gente vai transformar desse tamanho. Então, perde toda a noção de realidade, né? E ela vai desenvolver inúmeros sintomas e mecanismos, às vezes, de defesa, que são muito maiores do que deveriam. E o transtorno de ansiedade, ele pode ter sintomas físicos. Então, como eu falei, você começa ali com uma dor de barriga, você começa com uma dor de cabeça, você começa com pressão alta, você começa com arritmia. Não eram sintomas físicos antes, não era nenhuma doença, mas o seu pensamento começou a descontrolar todo o seu corpo. E aí você começa a realmente ter problemas físicos. Então, você vai no médico, está com a pressão altíssima, e aí o médico fala assim, nossa, mas você já teve algum problema de saúde? Não. E aí vai ver a causa, e é por conta da ansiedade. Então, ela vai trazer realmente doenças físicas, não vão ser só sensações físicas. Então, você ali pode ter, na hora, um descontrole físico, mas você consegue controlar.
Só que isso vai se somatizando e depois realmente pode virar uma doença. Então, você pode ter problemas de pressão crônico por causa da ansiedade. Então, vejam que a proporção é muito maior do que apenas um frio na barriga quando a gente está esperando uma notícia. Ela bagunça tudo. E também vão ter os sintomas psíquicos, né? Da parte mental mesmo. Então, a depressão ela é muito associada à ansiedade. Então, não é difícil a gente ver pessoas que são ansiosas e depressivas. Tá? Então, geralmente, elas acabam andando junto. Problemas com insônia, perda de concentração, perda de memória, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Então, é aquilo, eu preciso fazer desse jeito, tem que ser desse jeito, senão alguma coisa vai dar errado. Então, ele vai puxando outros transtornos também. Hiperestesias, fobias, né, medos exagerados de determinadas coisas, e etc. E aí, em muitos casos, 99% dos casos, é necessário entrar com uma medicação. E está tudo bem. Eu acho que a gente está em pleno século XXI e isso não pode ser mais um tabu. Doenças mentais são doenças assim como qualquer outra. Se você tem hipertensão, você vai tomar um remédio ali para controlar a sua pressão arterial. Se você tem diabetes, você vai ter que tomar insulina. E por que quem tem ansiedade ou quem tem depressão, quando fala que precisa tomar uma medicação, fala, nossa, não posso. Não, às vezes é um descontrole químico dentro do seu cérebro que pode estar fazendo você ter esses pensamentos acelerados. Então, às vezes você precisa controlar a questão química do seu corpo para conseguir um resultado melhor depois com outros tratamentos. Então, isso tem que parar de ser um tabu. É uma medicação como qualquer outra. E aí os tratamentos vão depender de cada paciente. Então, se eu estou com uma ansiedade normal, a gente vai falar, tem uns tratamentos certos. Se eu já estou com um transtorno de ansiedade, são outros tipos de tratamento. Mas o que é muito importante é que a gente tenha esse esforço. Então, a gente fala de novo sobre a porta larga e a porta estreita. Não adianta a gente tentar fugir e ignorar o problema. A gente tem que enfrentar. E ele vai demandar da gente um esforço considerável, mas vai melhorar. Então, esse primeiro momento vai, né, dar um chacoalhão na gente, mas para a gente se movimentar, sair do lugar, né? Então, quando a gente está com essa ansiedade sob controle, que é aquela natural, né, do ser humano, mas como é que eu posso fazer para ficar mais calmo, né, mesmo assim? Tem inúmeras coisas que a gente pode fazer, como exercício físico, gente. Vocês acreditam? Olha só, correr, fazer uma academia, qualquer coisa, pilates, não sei, movimentar o seu corpo. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. E aí, a gente acha que exercício físico, não, coisa chata, não vou fazer. Gente, esse é o melhor remédio que você pode ter para a sua cabeça. Quando você está fazendo um exercício físico, você não está pensando em outra coisa, você está concentrada ali no seu corpo naquele momento. Então, é uma coisa maravilhosa. Aí tem os chás naturais. Toma um chá de camomila, né? Para acalmar. É verdade, são coisas naturais que a gente pode fazer. Meditação, a gente conseguir se desconectar das coisas, desse turbilhão de informações que a gente tem a todo momento. Para um pouquinho, coloca uma música, né? Tem muitas meditações guiadas na internet hoje. Já que a gente tem a internet, vamos usar a nosso favor, né? Coloca lá no YouTube, meditação guiada, às vezes 10 minutinhos que você faz, dá uma limpada na sua mente, sabe? Você consegue se controlar e concentrar no hoje. E o estudo do Evangelho, gente. Como eu falei, Jesus já deixou para a gente todas as medicações e receitas possíveis no Evangelho. Estou com um problema com o meu inimigo. Evangelho. Estou com um problema de dinheiro. Evangelho. Estou com um problema. Evangelho, gente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente tem um porto seguro que a gente não usa. Às vezes ele fica lá na nossa cabeceira, pegando pó,
né, dona Neuza? Acontece muito isso. Tu ficar lá na cabeceira, que bonito o evangelho, vou deixar aqui na minha cabeceira. Não abre uma vez. A gente falou mais cedo sobre o evangelho no lar. Isso ajuda muito. E, às vezes, vem uns insights na nossa cabeça. Às vezes, a gente abre por acaso, em alguma passagem, porque nunca é por acaso, e a gente fala, nossa, estava precisando ouvir isso. Só que a gente esquece. Deixa lá. Mas está tudo lá. Então, vamos usar essa ferramenta poderosíssima que a gente tem. Mas, quando já é um transtorno de ansiedade, como eu falei, são medidas pontuais que a gente tem que usar, e aí, como eu falei, caso a caso. Cada pessoa é uma pessoa diferente, e aí vão ter os tratamentos certos. Mas você precisa tomar o primeiro passo para procurar o tratamento correto. Então, tem a questão medicamentosa, que eu falei, que muitas vezes vai precisar entrar com um remédio, e está tudo bem. Às vezes, não é para sempre que você vai precisar tomar esse remédio. Às vezes, é por um período, você toma, melhora, consegue fazer outras atividades que vão ter a manutenção, né, que a sua mente precisa, e aí você não vai precisar mais do remédio. E se precisar tomar para a vida toda, também está tudo bem. Ok? Vamos desmistificar isso, né? E aí, nesse caso, são tratamentos com o psiquiatra, né, porque somente o psiquiatra que pode indicar remédios ansiolíticos, antidepressivos, mas também tem os psicólogos. É importante demais a gente falar sobre. Quando a gente fala, quando a gente coloca para fora, isso cura. E a gente precisa curar essas feridas que nem sempre são dessa vida, mas muitas vezes são. E tem coisas que, às vezes, a gente... Nossa, deu uma sensação de alguma coisa aqui que aconteceu no passado. Na própria casa, a gente tem o atendimento fraterno, que você, naquele momento, está ali falando, né, com um trabalhador da casa, e você está colocando para fora tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te dá medo, e, às vezes, a pessoa não precisou falar nada para você. Ela só te ouviu, e você curou aquilo que você precisava curar. Às vezes, você mesmo parou para pensar num caminho a seguir só porque você falou para outra pessoa. Então, quantas vezes eu já estava falando com a minha psicóloga, falando, ela só me ouvindo. Aí eu parei e falei assim, nossa, talvez seja tal coisa. Eu mesma tive um insight, mas porque eu falei. Se eu ficar só guardando para mim, aquilo vai apodrecendo aqui dentro. Então, a gente precisa falar sobre. E também os tratamentos espirituais. Como eu falei no começo, quando a gente está sobrecarregado com esses pensamentos negativos, a gente também atrai espíritos que querem que a gente continue ali aprisionado, sem sair do lugar. Eles não querem que a gente evolua. Eles querem que a gente fique na pior, vamos dizer assim. Então, a gente também precisa cuidar do nosso espiritual, estar fortalecido espiritualmente, para que a gente esteja bem para continuar os outros tratamentos. E as dicas importantes aqui, caminhando já para o final, reconheça a ansiedade. Ela não chega do nada, gente. A gente acha que ela chega do nada, mas ela não chega, ela dá avisos. Ela dá um pensamento aqui, intrusivo, tipo, nossa, e se tal coisa acontecer? Se na hora você já identificar, procurar fazer uma oração, se desligar daquilo, dificilmente ela vai voltar. Talvez ela tente, mas você já vai estar mais esperto. Então, reconheça esses sinais. A gente tem que conhecer a nós mesmos para criar mecanismos de defesa também, porque os pensamentos eles vão vir. Às vezes, como eu falei, até de espírito, joga um pensamento aqui, você pegou, pronto. Se você pegou para si, aí, meu amigo, já é mais difícil. Mas na hora que ele vier, se você souber identificar, falar assim, não, isso não é meu, deixa para lá, vou fazer uma oração aqui, vou ouvir uma música, vou fazer outra coisa, você já corta esse padrão. Segundo, entregue suas preocupações para Deus. A gente tem a questão de nós orarmos, né, o Pai Nosso, e aí falar que seja feita a vossa vontade, aí abre o olho, mas que a minha prevaleça. Porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente, né?
Esquece que Deus é que sabe o que a gente precisa. E, às vezes, uma situação que a gente quer muito que aconteça não vai ser bom para a gente. Então, realmente, entregue suas preocupações. Converse com Deus. Lembra como eu falei que falar é importante? Fale com Deus, fale com Jesus, fale com a espiritualidade. Coloque os seus medos para fora. Você não vai ser pior ou melhor do que outra pessoa expondo esse seu lado, né? Pratique a gratidão. Como eu falei lá no começo, a gente fica focado o tempo todo em coisas ruins, coisas que vão acontecer de desgraça e não sei o quê. E aí, quando não acontece, acontece tudo bem, a gente esquece de agradecer. Ou mesmo quando a gente está naquele turbilhão de coisas, a gente esquece de agradecer. Quantas coisas maravilhosas a gente tem na nossa vida, mesmo em meio aos problemas. Se a gente parar um minuto e pensar na nossa vida, a gente vai ter pelo menos uma coisa para agradecer. Mas a gente sempre está lá focado na coisa ruim. E cultive a paz. Busque realmente essa paz que somente Deus, Jesus e a espiritualidade podem nos dar. Porque a gente não vai achar isso em outro lugar. A gente não vai achar isso em bebida, a gente não vai achar isso nem nos remédios, em Deus. E a gente realmente tem que colocar os nossos problemas na mão dele. O Evangelho é o remédio da alma. Então, se a gente se ajudar, a espiritualidade também vai nos ajudar. E ao praticarmos esse não andeis ansiosos, é que a gente pode realmente experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Quando a gente para e reflete e agradece, vem uma paz que a gente não consegue nem explicar. E aí a gente vai realmente viver com mais tranquilidade e confiança em Deus. E aí, para finalizar, uma música que todo mundo conhece, mas que realmente fala sobre acalmar o nosso coração. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração,
adorando, que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. E é isso, que a gente possa sair hoje com o coração mais calmo e que a gente possa cada vez mais controlar a ansiedade nas nossas vidas, sempre com Jesus ao nosso lado. Muito obrigada.